Questão número 138, essa questão foi relativamente simples. Diz o seguinte: um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as medidas reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem do avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho igual a 1 centímetro. Então veja bem, 1 centímetro aqui é o lado desse quadradinho aqui, 1 centímetro, seja para vertical ou horizontal. Uma coisa importante a lembrar é o seguinte: essa tela apresenta os dados de um voo a maior altitude alcançada foi 5 km. Então, significa dizer que essa parte aqui, já que estamos falando do eixo vertical, a altitude, então essa maior altitude foi essa reta aqui, ó. Ele disse que isso aqui foi um quadradinho, então apenas 1 centímetro. Isso aqui dá 1 centímetro apenas. Então, como ele quer saber qual é a escala que está representada as medidas reais, só para lembrar que escala, nós temos aí a ideia de escala, que é o desenho pelo real, né? Então, no desenho, a gente tem 1 centímetro, mas no real, nós temos 5 quilômetros. Já que a escala não tem unidade, então eu vou ter que converter ou tudo para centímetro ou tudo para quilômetro. Claro, vamos escolher transformar quilômetro para centímetro. Lembrando, né? 1 quilômetro é 1000 metros e 1 metro é 100 centímetros. Tá aí, claro, se eu quiser 1 quilômetro para centímetro, é só colocar 5 zeros no quilômetro. Isso aqui vai dar centímetro. Como são 5 quilômetros, então eu terei 1 centímetro para quilômetro para centímetro, vai então ser 5 vezes 100 mil centímetros. Aí eu já posso cortar centímetro com centímetro, então eu terei aí que a nossa escala será simplesmente 1 para 5 vezes 100 mil, 1 para 500 mil. Portanto, letra E.